Júlio Frank faleceu em 1841 e foi enterrado na própria universidade, que aliás lá está até hoje. E apesar da sua morte, a bucha continuou florescendo e se expandindo, e agora atuava na mídia através do jornal, na igreja com líderes religiosos, na política, no direito, com os militares, e também com grupos de empresários, e se aproveitariam do positivismo e da moda do iluminismo para derrubar o imperador Dom Pedro II e assim instituir seu modelo de governo liberal, a República, e claro, com o máximo de integrantes da bucha nela. E assim foi feito. Por volta de 1889, Dom Pedro II passava por 3 frentes que levariam à sua queda, mesmo com o Brasil sendo a maior economia de toda a América Latina e viver em total pacificação com seu povo e com uma monarquia constitucional. Lembrando que a América Latina da época era um aglomerado de repúblicas que sofriam sucessivos golpes e ficavam sempre à mercê de ditadores. A primeira frente foi em 1888, pois o Império havia decretado a abolição e com os escravos livres passou a ter um problema sério com os fazendeiros que estavam insatisfeitos com tal decisão. E agora tinham de lidar com o pagamento por uma mão de obra que antes era praticamente de graça. Os bucheiros rapidamente impregnaram a sociedade com sua ideologia positivista, convencendo a todos de que ordem e progresso eram os pilares necessários para alcançar a liberdade e a prosperidade. A segunda frente era lidar com os militares. Após o Brasil emergir fortalecido da Guerra do Paraguai, os soldados esperavam reconhecimento e promoções. Mas a decepção foi grande quando isso não ocorreu. A bucha aproveitou essa insatisfação, plantando ideais positivistas entre os jovens militares que perduram até hoje. E ela também sabia que o apoio das Forças Armadas seriam fundamentais para garantir o sucesso de uma eventual tomada de poder. A terceira frente foi a Igreja, que se opunha à maçonaria excomungando seus membros. Isso criou um conflito direto, já que Dom Pedro era maçom. E sem acordo, ele chegou a prender 2 bispos, e dentro da bucha sacerdotes influentes espalhavam descontentamento com o imperador, ajudando a moldar uma visão negativa da monarquia. E essa narrativa foi propagada ao povo, pintando a monarquia como um regime ultrapassado e incapaz de guiar o Brasil ao progresso. Se Júlio Frank estivesse vivo, estaria vivenciando a primeira grande onda de sua sociedade secreta. Após 50 anos da sua criação, os planos iam de vento em popa, dominando a sociedade com suas narrativas e ideologia positivista, e o golpe estava cada vez mais próximo. E assim como uma bomba, agora só faltava acender o pavio. A ideia da república nunca foi aceita pela população brasileira. Inclusive, os republicanos raramente eram eleitos para algum cargo, e justamente a única forma de alcançarem o poder era com um golpe de Estado. E esse viria através do Marechal Deodoro da Fonseca, o militar herói da Guerra do Paraguai. E com a Marinha sendo fiel ao Império, o único jeito seria através de um plano cirúrgico para a tomada de poder. Então o Major Solon Ribeiro inventou uma mentira para Deodoro, dizendo que o governador queria prendê-los, juntamente com Benjamin Constant. Deodoro fica revoltado, e então reúne todas as suas tropas e marcham até a porta do governador Visconde de Ouro Preto, e depois o expulsam do cargo. Cansado, Deodoro volta para casa. Mas os republicanos precisavam do golpe com urgência para evitar retaliações. E ao entardecer do dia 15, contaram outra mentira, a de que o imperador planejava nomear o Visconde de Silveira Martins como novo chefe de governo. E este havia sido seu rival num romance passado com uma mulher. Ofendido pela lembrança do conflito amoroso, Deodoro rejeitou a ideia instantaneamente e, em um ato impulsivo, assinou a proclamação da República que já haviam preparado, selando o destino da monarquia. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde então proclamaram a República. E como tudo ocorreu muito rápido e na surdina, muitas pessoas que presenciaram a proclamação acharam que se tratava de um desfile, e como todo bom liberal, nosso primeiro hino foi nada mais, nada menos que o hino da França.
E a bandeira improvisada foi uma cópia da dos Estados Unidos, só que verde e amarela. No mesmo dia enviaram um telegrama para Dom Pedro II informando que ele teria 24 horas para sair do país. E Dom Pedro, temendo uma revolta popular e derramamento de sangue, assim o fez, partindo do Brasil às 3 horas da madrugada. O manifesto que foi divulgado fora que os militares fizeram a deposição da família imperial e colocaram um fim na monarquia em perfeita comunhão com nossos co-cidadãos das províncias. Em nenhum momento falaram ao povo que deram 24 horas para o imperador sair do país, ou todas as mentiras contadas ao Deodoro, ou sequer citaram o termo república. Mas informaram que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. E esse regime provisório, sem qualquer consulta popular, ficou assim por mais de 100 anos. A bucha conspirou e conseguiu derrubar um império em apenas 5 décadas. Um império com uma monarquia constituída de coroa, parlamento e justiça através de instituições sólidas alicerçadas no Estado e com princípios de direito e práticas democráticas. O Brasil poderia seguir os rumos de monarquias como o Reino Unido, Japão, Suécia, Noruega, Espanha, mas graças à bucha nos tornamos uma oligarquia. Ops! República. A Burschenschaft Paulista, criada por Júlio desde o início, seria uma fachada com uma associação de alunos para ajudar os menos favorecidos, mas com o objetivo verdadeiro de favorecer seus interesses e integrantes. E através de diversos eventos como o Clube do Xadrez, festas e bailes filantrópicos, passavam a conhecer figurões políticos, juízes, militares e a elite paulistana, que aderiam ao movimento tanto financeiramente como também viravam bucheiros. Nascia uma poderosa sociedade secreta, a Bucha Paulista, formada por dezenas de pessoas. Certa vez, o sacerdote católico Vicente Pires da Mota, vislumbrado com a associação, que se mostrava à plena luz do dia, perguntou a Júlio Frank: "Mas e depois?" Eis que Júlio respondeu: "Os que estiverem na academia continuarão a obra de assistência. Os que terminarem o curso terão nela uma sociedade de ex-alunos, tão útil, e se auxiliarão mutuamente através do tempo. E ainda mais tarde, se quiser, poderá governar o país." A hierarquia da bucha funcionava com um líder denominado o Chaveiro, apoiado por um conselho de apóstolos e o conselho dos invisíveis. O ritual de admissão de um candidato era fechada obrigatória a indicação por outro membro e, uma vez aceito, o novo bucheiro deveria pagar mensalidades proporcionais à sua hierarquia. A hierarquia destes era os catecúmenos, crentes e apóstolos, e o iniciado deveria fazer o seguinte juramento: "Juro pela minha honra jamais revelar a quem quer que seja o que me vai ser confiado hoje. Serei o mais infame dos homens se faltar a esse meu juramento." Agora, com sua poderosa rede de influência, a Bucha estava posicionada estrategicamente, dominava a mídia, exercia controle sobre a política. Tinha juízes e líderes religiosos ao seu lado, alianças com os militares e a elite econômica. Com todos esses pilares de poder sob seu comando, a organização estava pronta para executar seu plano ambicioso de tomar o controle do Brasil, orquestrando seus movimentos de forma meticulosa e imperceptível, conduzindo o país ao destino que havia traçado nas sombras. Após o golpe de 1889, começamos um novo capítulo da história do Brasil. Esse período entre 1889 e 1930 é chamado de Primeira República, onde o poder era alternado entre as oligarquias de 2 estados economicamente importantes, São Paulo com sua economia baseada no café e Minas Gerais, que tinha destaque na produção de leite. E daí temos a expressão República do Café com Leite, que simbolizava essa aliança política entre as elites desses estados. E uma curiosidade,
Você sabia que somente no Brasil chamamos o desjejum de café da manhã? Agradeça a bucha. Então, durante esse período, os presidentes da República eram escolhidos por um acordo informal entre as elites políticas desses dois estados, alternando a presidência entre eles. O objetivo era garantir que os interesses econômicos fossem preservados pelo governo federal para esses dois estados. Além dos acordos, o sistema eleitoral era manipulado por práticas de coação, pois o voto não era secreto. E daí tínhamos o voto de cabresto, que eram os coronéis controlando as populações rurais. A República mal começara e as eleições já eram marcadas por fraudes e corrupção. E agora vamos a uma revelação surpreendente que não está nos livros de história. A influência poderosa da bucha durante esse período crucial. Sua atuação se expandiu por diversos setores e quase todos os presidentes da República Velha faziam parte dessa sociedade secreta. A bucha atingira seu objetivo planejado 50 anos atrás, o de governar o Brasil. E vamos aos fatos por trás dessa cortina de poder. Que país é esse? A matéria da BBC de 2019 cita do livro Os Bacharéis da Política, com exceção de um. Todos os presidentes da República Velha foram membros da bucha. A revista Manchete investigou e conclui em 1981 que 8 presidentes da República foram da bucha. E também haviam diversas outras personalidades, como os proprietários no segmento da imprensa, como o Casper Libero do jornal A Gazeta e o Júlio Mesquita do O Estado de São Paulo. A matéria cita que, embora as ações da bucha não sejam de domínio público, é fácil acompanhar uma parte da trajetória dos bucheiros, como quando estimularam a conspiração que depôs Getúlio Vargas e na oposição de todas as formas a Jango com contatos militares, estando por trás da Marcha da Família pela Liberdade em 1964. O plano da bucha por trás da Marcha da Família era ter o apoio do povo, que somado com o apoio militar derrubariam o governo atual do Jango e assim voltariam ao poder. E após o golpe, o bucheiro Mesquita noticiou como: os democratas dominam toda a nação. Mas mal sabiam eles que os militares desta vez não cumpririam com o combinado. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis e documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Vamos voltar no tempo para explicar sobre como a nossa dívida externa está ligada com a bucha. Na Constituição promulgada em 1891, as antigas províncias foram transformadas em estados com plena autonomia política, administrativa e econômica. E agora, por exemplo, o poder de fazer empréstimos externos sem qualquer restrição. Conforme cita o ex-ministro Agenor de Hori, a Constituinte não votou proibição sobre empréstimos externos, e segundo seus cálculos, os estados atingiam dívida de 50 milhões de libras esterlinas. Outro poder concedido aos estados foi sobre as terras. Antes qualquer um poderia comprar terras do governo, mas a partir de 1891, o Estado determinou quem poderia comprar, onde e sob quais condições, favorecendo assim seus comparsas e impondo limites ao trabalhador rural. Este documento de 1930 revela a complexa rede de poder da bucha. Com a chegada da nova república e a bucha no controle, passaram a contrair dívidas exorbitantes para impulsionar os negócios de seus pares. Além disso, financiaram a vinda de imigrantes e utilizavam documentos fraudulentos para grilar terras, transferindo-as do Estado para membros da sociedade secreta, consolidando cada vez mais sua influência sobre os recursos do país. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer. A história do café no Brasil começa em 1727 com uma produção tímida e doméstica, graças aos incentivos de Dom Pedro II, como a construção de ferrovias, concessões e vendas de terras,
a preços reduzidos, a criação de bancos e casas de crédito para fornecer financiamento aos fazendeiros e acordos comerciais com outros países para exportação, foi que o café começou a se expandir. Na época do Brasil colônia, a produção de café era muito modesta, representando apenas 5% do total das exportações e perdia para o açúcar, tabaco e algodão. Somente após os incentivos no Brasil Império, que ela cresce, chegando a ser o maior exportador de café do mundo, correspondendo a 60% da produção do mundo todo. E agora, com a Bucha adquirindo mais terras com empréstimos de capital estrangeiro e apoio do governo federal, o Brasil chegou à marca de atender o café de 70% do mundo. Com o crescimento das plantações, a mais de 100% precisariam de mais mão de obra, que antes eram de escravos, e mesmo com os escravos em 1872, representando cerca de 15% dos brasileiros, e agora sendo homens livres, ainda faltava mão de obra. E desde 1850, o governo passara a financiar a vinda de imigrantes para trabalhar no Brasil. E em 1930, a população do Brasil atingiu os 35 milhões de brasileiros. Brasil, mostra tua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Com um acesso irrestrito a empréstimos à Bucha, iniciou uma corrida para favorecer seus aliados. Empréstimos a juros elevados eram renovados continuamente, sem real intenção de pagamento. Essa prática irresponsável resultou em uma crescente dívida externa, que se tornou quase impagável e ainda hoje pesa sobre o país. É verdade que nossa dívida atual começou em 1821 com Dom Pedro I, mas o motivo de hoje, em 2024, ela ser astronômica e correspondendo a 84% do nosso PIB. Começa mesmo com o financiamento da Bucha no poder. Como vemos, o Império, em 67 anos, contraiu uma dívida de 10 milhões de libras esterlinas. Já a República Bucheira, em 41 anos, saltou de 10 para 163 milhões. A República nos endividou 16 vezes mais e num período de tempo muito menor. E graças a essa cultura de gastos da Bucha, sem qualquer comprometimento, chegamos onde chegamos. A Bucha sempre focou exclusivamente em seus próprios interesses e no controle absoluto, enquanto o Estado financiava terras para seus aliados. Pouco se fazia pelo povo, que enfrentava o desemprego em massa, especialmente entre os ex-escravos. Já os imigrantes recebiam benefícios trabalhistas, enquanto a própria nação era negligenciada. Assim, a República nasceu manchada por mentiras, manipulações e um golpe brutal, iniciando numa democracia alicerçada no descaso e no oportunismo, negligenciando as necessidades do próprio povo. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. E sem qualquer projeto de país, só o de poder, muitos presenciaram a marginalização de um país, que desde então só vemos essa marginalização crescer. E no final das contas, será que a enigmática sociedade secreta da Bucha Paulista ainda permanece operando nos bastidores? Seríamos todos, enquanto nação, marionetes de forças invisíveis que há mais de um século moldam o destino do Brasil desde a criação da República? Seria possível que seus ideais elitistas, articulações subterrâneas e influências de figuras poderosas ainda estejam em ação? Essas são as perguntas que pretendemos desvendar com as investigações e análises que realizamos. Prepare-se, pois a jornada que propomos é intensa. O site arcadas.org são dos antigos alunos de Direito da USP. Ele tem como objetivo manter a ligação entre todas as gerações de juristas que passaram pela universidade.
e sua missão é de manter a união do grupo de ex-alunos através de um estatuto, além de organizar eventos e reuniões. Resumindo, é praticamente como a bucha do passado. E aqui temos até o estatuto original da bucha. Nela podemos constatar até o que disseram os jornalistas do passado. Tem as categorias dos catecúmenos, crentes e apóstolos, todos os requisitos a serem preenchidos por seus postulantes, como regiam suas reuniões e como são adotadas suas decisões. E como diz o estatuto, tem como fim proteger ocultamente seus colegas e como visto com muito dinheiro e poder. E um dos motivos de orgulho do site é mostrar os frutos colhidos pela bucha. Todos os presidentes que já passaram por lá, e dos 13 que lá estão, 9 foram da República Velha. E temos um em especial e bem conhecido que citaremos melhor daqui a pouco. Outra pérola importante do site é o movimento de valores e objetivos de gosto bem suspeito, que também foi criado no Largo São Francisco. O nome dele é 11 de agosto, chamado de 11, criado em 1903 e se denominam como agente ativo nas transformações político-sociais do Brasil. Este grupo se envolveu nas diretas já. Fora Collor, resistência à ditadura de Vargas de 1930, a posterior ditadura civil-militar de 1964, sendo o berço de líderes recentes como Ulisses Guimarães, Fernando Haddad, Miguel Reale e Júlio Mesquita Filho. E guardem esse Miguel Reale, que já citaremos ele também. O 11 de agosto também fez todo o possível para retirar Bolsonaro do poder, desde os diversos pedidos de impeachment por qualquer motivo, até a criação de uma carta que na época foi citada como a Carta pela Democracia, que foi lida e veiculada pela mídia. Inclusive, essa estratégia foi bem utilizada pela Bush no passado. Uma curiosidade extra que prova que tudo que é ruim pode sim piorar. Foi que misturaram esse movimento reacionário com um outro pior, a luta de classes do Marx como sendo a solução da desigualdade. E quando olhamos para altos índices de desigualdade e pobreza de países que adotaram as ideias marxistas, vemos que é uma solução totalmente equivocada. Ao longo da história, notamos que a Bush fez de tudo para derrubar governos para estar no poder, e a única ditadura ou golpe militar permitidos era a deles. O golpe militar contra o Império para instaurar sua república era necessário. Já o do Getúlio era uma ditadura antidemocrática, pois deu fim na República do Café com leite deles. Os movimentos da Marcha da Família, diretas já, e impeachment do Collor foram totalmente apoiados pela Bush. Afinal, não era a boa e velha República do Café com leite. E se tivesse ligação com Vargas, também precisavam sair. Notamos que o avô de Collor e até mesmo Tancredo Neves foram ministros de Getúlio. E, coincidentemente, Tancredo e Getúlio morreram em fases de sua vida no qual estavam com muito poder político. Após o impeachment do Collor, o mundo da Bush se normaliza com Fernando Henrique se elegendo. Pois Fernando Henrique é neto de um provável bucheiro chamado Joaquim Inácio Cardoso, um general que queria fuzilar toda a família real em 1889, na fatídica data do golpe do Império. E conforme cita Laurentino Gomes em seu livro, a independência foi orquestrada por movimentos de grupos restritos. Com tantas coincidências, nos permitimos uma liberdade artística que nos faz crer que, como o PT estava no poder há muito tempo, chega a hora de interferir na democracia novamente. Os passos foram através do impeachment da Dilma, e novamente, organizado pela USP, que tinha como um dos coordenadores Miguel Reale, aquele citado no site do 11 de agosto. E assim Michel Temer alça a presidência da República. E quem é Michel Temer? Uma rápida pesquisa revela que, curiosamente, ele não nasceu em 1840, como muitos pensavam, mas em 1940. E ele cursou Direito na USP, além de ter feito parte do grupo 11 de agosto. E em 2018 tivemos novas eleições. E quais seriam os suspeitos bucheiros do momento? Primeiro, Fernando Haddad, pois cursou Direito na USP, e que não perdeu tempo nas artes demoníacas fazendo imersão em Karl Marx e pensamentos da escola alemã de Frankfurt. E também foi presidente do 11 de agosto. E o outro seria Geraldo Alckmin, pois era amigo de partido do Fernando Henrique.
e que teve um pai que militou contra Getúlio Vargas e também teve um tio ministro do STF que também fez direito na USP, ou seja, influências que poderiam sim tê-lo levado a ser um bucheiro moderno. Embora a bucha, com toda a sua experiência secular, tenha atravessado eras moldando o poder nos bastidores. Não previram a ascensão inesperada de Bolsonaro, que saiu de azarão e alcançou o mais alto posto da República. Bolsonaro, sem qualquer laço com suas estruturas tradicionais, avançava e nem o establishment conseguia conter ele. E claro, a bucha entrou em ação com sua mais nova e poderosa arma do século XXI, o Poder Judiciário, escolhendo para a missão Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal formado na USP, que foi nomeado por Michel Temer, outro peão da história. Entendemos que a USP se destaca como uma das melhores do país. No entanto, São Paulo conta com mais de 80 instituições de ensino, que oferecem cursos de graduação em Direito, e achar mera casualidade que alunos da USP estejam sempre no cenário político já é pedir demais. Mas então, a bucha percebeu o risco iminente de Bolsonaro, que rompia todas as barreiras tradicionais e consolidava seu crescimento popular. E caso se reelegesse, suas chances de recuperar o controle sobre as engrenagens do poder iriam para o brejo. E para evitar tal destino, não hesitaram em adotar medidas extremas para removê-lo do cenário político antes que fosse tarde demais. Para entender os detalhes sobre o establishment e o plano que retirou Bolsonaro da política, acesse o card acima. Mas de forma breve o que fizeram foi retirar o Lula da prisão. Ajudaram a elegê-lo e garantiram um vice-bucheiro para um eventual plano B. Assim como Temer foi vice da Dilma, agora a bucha é vice do Lula, esperando a hora certa para dar o bote. Interrompemos o final do vídeo para nossas considerações finais e dentro de alguns minutos voltamos à programação final normal. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Além de desvelar a influência da agora famosa bucha na história brasileira. Nossa intenção foi oferecer uma perspectiva que transcende a narrativa monolítica que nos é ensinado nas escolas. O Império, por exemplo, embora não sendo perfeito, está distante da imagem que costumam nos apresentar. Esse é o cerne da questão. A história que aprendemos não é autêntica, mas aquela que convém a determinados interesses. E esses interesses não vêm apenas dos livros. Movimentos sociais e a própria mídia exercem enorme poder ao moldar opiniões e manipular massas, tornando o povo vulnerável a discursos cuidadosamente orquestrados. A mídia tem a habilidade de transmutar golpes em atos democráticos e atos democráticos em golpes, invertendo a realidade ao seu bel prazer. Esse poder, aliado ao fervor de movimentos estudantis e aos ecos midiáticos, promovem uma ilusão de injustiça que podem levar as pessoas a apoiarem exatamente aquilo que desejam evitar, como os múltiplos golpes que vimos que marcaram nossa história. Por isso, compreender a história e política não é apenas útil, é uma obrigação. A sociedade é nosso lar ampliado e o verdadeiro patriotismo consiste em protegê-la e preservá-la. Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Ao longo do tempo, sempre que interesses da elite foram ameaçados, vimos sua pronta rebelião, agindo sem moral ou
valores patrióticos, entregam-se ao oportunismo, virando as costas ao país. E tem também a tática moderna de fragmentar o povo com agendas progressistas, afastando-os de valores fundamentais como o conceito de família tradicional. Para eles, um povo unido é um povo perigoso. Então, através de pautas e agendas divisoras, incentivam um povo desarticulado e apático, que desconhece os valores de sua própria história e, assim, tornam-se um povo sem raízes, sem heróis, e fazem questão de apagar figuras que representam resistência e virtudes nacionais, substituindo-as por ícones como Ayrton Senna, um piloto de excelência sem dúvida, mas não um herói na essência. Com essa estratégia, a elite mantém o poder, promovendo a ordem e progresso para si, enquanto para o povo resta o caos e a miséria. E afinal, a bucha ainda existe? Isso é quase irrelevante. O que importa é que o legado de si, positivismo, dos conchavos, gastos irresponsáveis e jogos de poder penetraram na cultura política, militar e toda a sociedade. Não é o brasileiro quem é corrupto, jamais pense dessa forma. É a elite e seus representantes que o manipulam, enquanto o brasileiro acorda cedo, trabalha honestamente, cumpre suas obrigações e paga impostos e mais impostos dia após dia, sem qualquer descanso. A verdadeira crise na sociedade não está entre direita e esquerda, mas sim no controle absoluto da elite sobre a informação, que retém e distorcem conforme suas conveniências. No entanto, com o advento da internet, o cenário muda. A informação se liberta e o poder de escolha e consciência retorna ao povo. Chegamos ao final e esperamos ter contribuído com este conteúdo, e se ele te fez ao menos refletir, curta, inscreva-se, compartilhe e comente sua opinião ou sugestão. E se puder, nos apoie, pois, como você já deve ter percebido, nossa produção conta com um elenco um tanto quanto monofacetado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. Nos Estados Unidos, após o fim da guerra, a escola, os herdeiros de Augusto Comte, positivistas e neopositivistas, conseguiram dominar a universidade americana na base do boicote dos seus adversários. Logo em seguida, em menos de 2 décadas, o positivismo já tinha sido substituído pelo comunismo, que dominou 100% a universidade americana. Vocês vejam o desastre que é esse positivismo. E isso foi a filosofia que mais influenciou os nossos militares até hoje. Só que hoje, eles não sabem que são positivistas e nem sabem o que é positivismo. Eles repetem as ideias positivistas, as atitudes positivistas, sem sequer saber o nome da escola filosófica que moldou sua cabeça. O positivismo vem da França, com Auguste Comte, e entra no Brasil pelos militares com essa ideia de que nós temos que romper, de certa forma, com as tradições monárquicas, etc., que a gente vinha da coroa portuguesa, para uma sociedade racional, planejada por tecnocratas. Ele atrai os militares por quê? Porque apesar de ele ser revolucionário, ele não é revolucionário no sentido marxista da luta de classes. Ele é revolucionário no sentido de que ele quer refundar a sociedade a partir de uma visão teórica, né? Saído quase literalmente da cabeça de um filósofo. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas porque, se estavam na minha cara, estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. No entardecer do dia 15, vão dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença com os ministros, no lugar onde esconde o Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Mas quando será Silveira Martins, Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada nesse mundo. E por que esse não?
Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com o senhor Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. E quando disseram esse não, ele disse, esse não, também tu assina aqui. Apresentaram a ele o documento redigido por Barbosa de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens e uma mulher. Essa é a realidade. E deu o que? Deu o que deu. Você vê, eu acabei de dizer, a nossa Constituição é uma Constituição de transição para o socialismo. Né? A universidade é todinha ela a formação de militância. Né? E a mídia é também. A mídia de esquerda está pautando o nosso governo. Eu nunca vi, dentro das Forças Armadas, o menor esforço para medir os efeitos desse erro positivista monstruoso. Hoje eles estão querendo de novo impor a norma positivista. Nós resolvemos tudo e não queremos ouvir os ideológicos. Quer dizer, como se eles fossem científicos, como se o positivismo fosse uma teoria científica e não uma ideologia das mais grosseiras e mais enganosas que o mundo já conheceu. E pior, uma ideologia chega, vamos dizer, ao seu maior sucesso quando ela já não é reconhecida como ideologia. Quando ela penetrou de tal modo no senso comum que ela parece a realidade mesmo. Então, o positivismo ainda é o grande vitorioso do Brasil. E o positivismo não pode fazer face ao comunismo porque ele é o pai do comunismo. Ele abre as portas para o comunismo. Ele tapa a boca, vamos dizer, da direita, dos conservadores, dos cristãos, e daí sobra o quê? Um monopólio ideológico da esquerda, como aconteceu no Brasil, gente. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de horror? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor.